Livro Enganado Eu, capítulo 1. Enganado? Eu? Impossível! E pensar que eu estava andando no espírito, enquanto na realidade eu estava andando na carne. E pensar que eu estava ministrando a palavra de Deus, enquanto na verdade eu estava ministrando de acordo com a minha própria habilidade natural. E pensar que eu estava confiando em Deus, enquanto na verdade eu estava confiando em mim mesmo. E pensar que eu estava andando na sabedoria de Deus, enquanto na realidade eu estava andando na sabedoria do homem e talvez na sabedoria demoníaca. E pensar que eu era livre, enquanto eu era escravo. Será que todas estas afirmações sobre mim poderiam ser verdadeiras? Será que eu poderia estar tão enganado a ponto de a minha alma não saber distinguir entre trevas e luz, escravidão e liberdade? Afinal de contas, eu já havia nascido de novo havia 12 anos. Eu não era um bebê novo convertido em Cristo. Eu era um cristão maduro, cheio do Espírito Santo, um conselheiro, um mestre da palavra. Era convidado para falar em seminários e em outros países. Essas coisas não podiam ser verdade. Confundir o poder ungido da palavra durante a minha pregação com a manipulação da alma dos ouvintes? Enquanto eu ponderava estes pensamentos naquela noite silenciosa, no meu quarto, na Polônia, quase do outro lado do mundo, não podia acreditar que tinha sido enganado pela minha própria carne. Eu me considerava mais espiritual do que a maioria e imune a tal engano. Pensei, será que pode ser verdade? Eu e um pequeno grupo de 3 conselheiros e mestres da palavra de Deus fomos convidados para ministrar vários seminários intensivos e um seminário para pastores no sul da Polônia. Estávamos ministrando várias vezes durante o dia e dando aconselhamento nos intervalos. Havia 1 semana e meia. Uma noite, iniciei uma conversa com Jean, uma das pessoas da equipe. Jean era uma mulher de Deus e era grandemente usada pelo Senhor no ensino da palavra e no aconselhamento. Ela era uma grande amiga. Ao conversarmos naquela noite, após a reunião, pedi a Jean que me aconselhasse quanto ao meu próprio casamento. Eu me sentia frustrado em meu casamento, pois aparentemente minha esposa, Jean, vivia fechada e deprimida, e consequentemente ela não me apoiava e não apoiava o meu ministério. Frequentemente ela me transmitia que não se sentia valiosa ou importante e que eu não a amava. Eu sabia que, na verdade, eu era o causador desses sentimentos em Jean, os quais estavam relacionados à forma como eu me relacionava com ela como marido, mas eu não sabia como ajudá-la a se sentir amada e valiosa para mim. Eu amava Jean e tinha feito tudo o que eu sabia para convencê-la do meu amor. Fiquei confuso porque, embora eu me esforçasse, eu não conseguia mudar seus sentimentos. Jean me perguntou se eu realmente gostaria de saber o que o Senhor achava e por que eu não conseguia mudar minha situação matrimonial. Ela mencionou que Deus lhe havia revelado algumas coisas quanto a este problema, mas ela desejava saber se eu estava disposto a permitir que o Senhor apontasse o erro e me mudasse. Eu disse que estava. Então, Jean começou a compartilhar comigo os sentimentos que o Senhor lhe havia dado. Ela disse: parece que você está acreditando que a maioria das áreas em seu casamento que não está funcionando ou frutificando é culpa de Jean. Você a considera como a causadora dos danos em seu casamento e, devido a essas percepções, você transmite essa mensagem a outros e realmente acredita que está andando no Espírito, sendo obediente a Deus e aturando esses problemas de uma maneira bem espiritual e madura. Você se considera muito paciente e justo para suportar Jean quando ela se sente infeliz ou deprimida.
mas você também manipula outros para que eles concordem com você. Pobre Craig, ele precisa aturar uma esposa tão infeliz e com tantos problemas. Isto é verdade, não é? Depois que Jean falou essas coisas, senti que meu estômago revirava, enquanto o Espírito Santo me convencia daquelas palavras. Então eu respondi: é verdade. Jean continuou: a verdade é que você está andando em orgulho e em justiça própria. Você se sente muito justo por ser tão amável com Jean, apesar dos problemas dela. Mas na realidade você não está sendo amável. Você não está sendo motivado no seu espírito a suprir as necessidades dela com o amor de Jesus. Você está simplesmente usando a palavra como uma lei em sua mente para tentar fazer o que você acredita ser santo e espiritual. E o resultado, óbvio, é a morte. Você não está trazendo luz a Jean. Craig, você está muito ocupado em busca dos seus objetivos e projetos. Muitos deles provêm do Senhor, mas você os executa na carne e você estabelece seus objetivos e planos acima de Jean, e ela não se encaixa neles. Você a intimida e continua na busca de suas conquistas e realizações. Ao fazer isso, você a oprime. Constantemente você transmite que seus projetos, objetivos e outras pessoas são mais importantes do que ela. Você está criando e alimentando a desvalorização e a falta de amor que Jean está sentindo. Os problemas que você considera serem de Jean são simplesmente fruto da sua motivação carnal, que o leva a alcançar e realizar coisas para você se sentir valorizado, honrado e estimado. Você está forçando, esmagando e desvalorizando sua esposa. Além disso, ao fazer isso, você se sente muito espiritual e justo. Jean continuou: na área do seu casamento, você está andando no poder da sua própria carne e no poder racional da sua própria mente. E você não sabe disso. Você acha que está andando no espírito. Essa não é a única área da sua vida na qual você faz isso, Greg. Você também faz isso? Inconscientemente ao ensinar a palavra. Sabe, Craig, seu ensino é muito bom, é bem organizado e segue uma sequência. Você tem boas ilustrações para expressar seus pensamentos. Seu ensino é bem planejado, é apresentado de maneira clara e cheio de verdades bíblicas, mas na maior parte do tempo não contém um pingo da unção de Deus. Seu ensino é apenas intelectual, está na sua mente e flui saindo da sua mente humana, passando pelos seus lábios, chegando aos ouvidos das pessoas e ficando por ali, em suas mentes humanas. Ele não vem do seu espírito, não acrescenta nada ao espírito dos outros, não tem unção. Seu ensino sai da sua mente para as mentes deles. Os ouvintes o recebem intelectualmente e o armazenam como uma informação bíblica muito interessante. Mas suas vidas não são transformadas, suas mentes não são renovadas pela palavra porque seu ensino não é ungido. Você está bloqueando a unção com o poder da sua razão natural. Você usa um discurso talentoso e palavras atraentes de sabedoria, mas elas provêm da sabedoria humana. Elas fazem a cruz de Cristo inválida na sua vida e na vida dos ouvintes. Você não confia o seu ensino a Deus, mas na sua habilidade natural de extrair os princípios bíblicos da palavra e transmiti-lo aos outros. Você é muito bom nisso e as pessoas reconhecem isso. Entretanto, as vidas dessas pessoas não são transformadas. É sabedoria humana e não é ungida. Jean compartilhou certas situações em que eu havia ferido outras pessoas por meio do sarcasmo, da crítica, de observação e de humor irônico. Craig, você frequentemente tenta se exaltar ao ressaltar os erros ou a falta de conhecimento dos outros. Frequentemente, suas piadas e seu humor são feitos
às custas das outras pessoas. Algumas vezes você é sarcástico e irônico. Essas coisas não estão edificando as pessoas ao seu redor. Pelo contrário, você está as ferindo. Jean continuou compartilhando de que todas aquelas qualidades não procediam do meu espírito nascido de novo, mas emanavam do pecado em minha carne, o qual, por meio do engano, havia escravizado a minha mente, minha vontade e minhas emoções. Além disso, sem que eu percebesse, aquilo que me havia prendido à lei do pecado e da morte, ao retornar ao silêncio do meu pequeno quarto naquela noite, eu estava emocionalmente devastado. Jean, uma mulher de Deus, simpática e amável, não havia falado aquelas palavras em julgamento ou condenação, mas com amor e com encorajamento. Porém, uma parte de mim fora profundamente ferida e eu não queria aceitar tais palavras. Eu sabia que alguns aspectos do que ela havia compartilhado eram verdadeiros, entretanto eu achava que nem tudo era verdade. Em outros aspectos da minha vida, e isso fez com que eu ficasse irado com ela. Depois, enquanto minhas emoções se acalmavam, comecei a orar e pedi ao meu Pai Celeste que me revelasse a verdade. Na medida que eu esperava no Senhor, aquela convicção interior continuava sussurrando como uma vozinha me dizendo que tudo o que Jean havia dito era verdade, mesmo as partes que eu não conseguia ver e pensava estar certo. O Espírito Santo me disse que aquilo era verdade. Eu perguntei: tudo, Senhor? E ele respondeu: tudo isso é verdade. Quanto mais eu permitia que o Espírito Santo revelasse a verdade sobre mim, maiores eram as convicções e remorso. Fui levado ao arrependimento. O Senhor me disse que ao permitir que ele expusesse o controle da minha própria carne, a verdade me libertaria. Antes disso, eu nem sabia que eu continuava em escravidão. O Senhor me lembrou de que essa era a mesma situação dos judeus que acreditavam em Jesus, mas não estavam conscientizados de sua própria escravidão do pecado em sua carne. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 31, 36. Perguntei ao Senhor: como posso me libertar de andar no meu próprio orgulho e justiça própria? Quero viver uma vida santa e justa para o Senhor. Eu pensei que eu estivesse andando em santidade, mas agora vejo que eu estava bem distante disso. Quando o Senhor me revelou: Craig, você tenta ser santo, você anda em sua própria força e poder. Dessa maneira você nunca será santo e justo, mas ande na minha santidade, viva na minha justiça. O meu espírito enche o seu espírito humano. Você já é santo no seu espírito, pois eu dentro de você sou santo. Então o Senhor trouxe à minha mente um versículo bem conhecido de uma nova maneira. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 ao 16. Então o Senhor me mostrou: você é santo, você já é santo em seu espírito humano, porque a minha plenitude enche o seu espírito. O seu espírito pode, por ser nascido de novo e ser recriado, está cheio de minha natureza, que é santidade e justiça. Porque eu habito no seu espírito, eu sou santo. Você também já é santo no seu espírito. Pare de andar na carne e tentar ser santo. Ande no espírito e você será santo, pois eu sou santo no seu espírito.
Quando Deus me revelou isso, senti que havia grande esperança. Eu continuo recebendo entendimento sobre quem Deus planejou que eu fosse espiritualmente, mas o primeiro brilho desse sentimento me deu um novo entendimento de como andar no espírito em liberdade. Naquela noite, eu me arrependi de ter andado na carne, ter confiado em mim mesmo e não em Deus. E me arrependi de todos os detalhes específicos que o Senhor me revelara por intermédio de Jean. Pedi a Deus que me perdoasse, me purificasse, renovasse a minha mente. Senti-me verdadeiramente livre, porém desde então Deus continua a me dar uma revelação cada vez mais profunda de como a carne, por meio do engano, toma o controle da alma, mente, desejo e emoções, frustrando os propósitos de Deus para o seu povo, sem que ele saiba. Talvez muitos de nós neguemos isso ou nos encontremos inconscientes disso, mas a verdade é que cada cristão nascido de novo no Senhor Jesus Cristo é enganado em certas áreas de sua vida e caminha na carne, achando que está caminhando no Espírito. O apóstolo Paulo nos diz na carta aos Gálatas que há uma batalha ocorrendo na vida de todo cristão nascido de novo. O inimigo não tem poder ou autoridade, por isso a única arma eficaz é o engano. É apenas por meio do engano que os cristãos renunciam o controle e a autoridade legal do seu espírito nascido de novo à carne. Nenhum cristão consegue andar no espírito e na carne ao mesmo tempo. Um luta contra o outro e o prêmio é o controle da mente, da vontade e das emoções. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5, 16, 17.